provavelmente o grande e maior motivo pelo qual as pessoas não são abençoadas e felizes do jeito que gostariam, é porque a cabeça delas está uma confusão. A primeira coisa que você precisa fazer para você realmente ver o agir de Deus em sua vida é organizar a sua cabeça. É tirar essa salada de frutas. Na verdade é uma salada de entendimentos, no caso, de pensamentos, que está dentro da sua cabeça e que causa confusão. A palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão. A nossa regra de fé deve ser o quê? A Bíblia. A Bíblia. E não é a Bíblia de uma forma isolada, de uma forma aleatória, versículos. Vou pegar um versículo aqui. Não, é entender a Bíblia, porque aí você vai ter sabedoria para vencer, sabedoria para orar, sabedoria para caminhar. Você vai ter sabedoria para tomar decisões, para saber qual tipo de instrução você deve guardar no seu coração, senão você não vai conseguir. O inimigo, ele tem trabalhado em meio a essa confusão. Ninguém mais está conseguindo ter um discernimento correto das coisas de Deus. Está tudo misturado, mistura um pouquinho disso, mistura um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro, e não dá certo. Para quem não sabe, o livro de Colossenses, ou a epístola de Paulo aos Colossenses, foi destinada a uma igreja, lembra que igreja não é placa, não é denominação, igreja são pessoas, na cidade de Colossos. Paulo, olha que interessante, eu quero que você entenda, que bacana isso aqui, importante para nós. Paulo não fundou essa igreja. Uma das poucas igrejas da época que Paulo não fundou. Ele não conhecia pessoalmente a igreja, aquela igreja. O pastor daquela igreja, o dirigente daquela igreja era um homem de Deus, chamado, se não me engano, Epáfras. Só que aí, o que começou a acontecer com aquela igreja? Com aquelas pessoas. Eles começaram a absorver tudo enquanto era conceito e entendimento de tudo enquanto é pessoa. Tinha o ensinamento que o ministro da igreja, o Epáfras, passava, que era o ensinamento ali dirigido de uma forma apostólica, vamos dizer assim, aquilo que vinha dos apóstolos, então aquele ministro pegava e ensinava. Só que eu não sei se é porque ele era meio pulso fraco, ou se as pessoas realmente eram tendenciosas a querer misturar as coisas. Elas começaram a absorver outros entendimentos, outras doutrinas, e acabou que a igreja virou uma bagunça. A vida das pessoas já não era mais uma vida de comunhão com Deus. A vida das pessoas já não era mais abençoada como poderia ser, porque virou uma bagunça, virou um sincretismo religioso. Eles ouviam o que Epáfras falava, o que outra pessoa que não tinha nada a ver com aquela igreja falava, o que o outro que não tinha nada a ver com aquele ensinamento falava, e ia juntando.
Aí Epáfras ficou desesperado. O pastor da igreja, o ministro, falou: e agora? Aí ele foi até Paulo. Na época Paulo estava preso. Para quem não sabe, Paulo ficou 4 anos preso. 4 anos. Paulo estava preso. E muitas das cartas de Paulo, das epístolas de Paulo, foram escritas na cadeia. Porque a cadeia de Paulo era um pouquinho diferente. Como ele era um cidadão romano, ele... Agora vocês vão rir, porque tem a ver com os nossos dias atuais. Ele foi beneficiado com prisão domiciliar. Então ele estava preso, mas ele tinha que ficar em casa, dentro de casa, em Roma, aguardando o julgamento dele. Então muitas das cartas de Paulo foram escritas ali, naquela prisão. E uma dessas cartas foi para a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses, os colossenses. E olha o que Paulo escreveu aqui no capítulo 1, no versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Se você quer ser feliz, quer ser abençoado, guarda isso aqui no coração. O título da mensagem é: Paulo ora pelos colossenses. Olha o que diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha como é que Paulo escreveu para eles: olha, desde quando nós aqui ouvimos falar de vocês, que o Epáfras, o pastor de vocês, trouxe as notícias daí, que não são boas, nós aqui começamos a orar por vocês. Quando Paulo fala nós, é porque ele nunca estava sozinho. Ali na sua prisão, ele sempre estava acompanhado de Timóteo, de Tito, de Marcos, o evangelista lá da epístola, do evangelho de Marcos. Enfim, ele estava sempre acompanhado, sempre cercado daquelas pessoas de Deus, discípulos dele, enfim. Então, quando eles receberam a notícia, Paulo falou: olha, desde a hora que o pastor de vocês começou a falar aqui, nós começamos a orar por vocês, porque nós percebemos que esse caminho que vocês estão seguindo é caminho de quê? De morte, é caminho de destruição, misturando o ensinamento de Cristo, o ensinamento do Santo Evangelho, com outras coisas, com gnosticismo, dentre outras coisas que aquele povo estava trazendo para dentro da igreja, misturando o pensamento deles. Então Paulo falou assim: olha, isso aí é caminho de destruição. Então nós temos orado para que vocês venham transbordar em conhecimento, em entendimento espiritual, que vocês venham perceber que isso daí é uma armadilha do inimigo, para afastar vocês de quem? De Jesus, para impedir a felicidade de vocês. A igreja forte, a igreja abençoada, a igreja vitoriosa é aquela igreja que transborda conhecimento. É aquela igreja que tem um crescimento espiritual grande. É aquela igreja que está ligada em tudo. Ela sabe como que vai ser a estratégia do inimigo, como que ela deve se defender, como que ela deve atacar, como que ela deve orar, como que ela deve proceder, como. Essa é a igreja forte. É isso que Paulo estava dizendo para aqueles colossenses.
vocês estão misturando um monte de ensinamento, um monte de coisas que não condiz com o santo evangelho de Cristo. E sabe o que vai acontecer, igreja de Colossenses? Vocês vão ser derrotados, vocês vão perder a batalha, vão ser destruídos, essa igreja vai morrer. É isso que Paulo estava falando para eles. Abre o entendimento. E Paulo continua aqui, ó, versículo 10, ó. Então ele disse, ó: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim, ó, olha o 10, que maravilha, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha que maravilha. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha Paulo falando, entendam o que eu estou dizendo e guardem no coração, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Ó, não é no Senhor, não é modo digno no Senhor, é modo digno do Senhor, em exemplo a Ele. Esse Senhor aqui, Paulo estava falando de Cristo, de Jesus. Jesus, quando passou por essa terra, ele vencia as batalhas ou ele perdia? Ele vencia. Quando ele se deparava com alguma enfermidade no caminho dele, quem vencia? A enfermidade ou ele? Era ele, era Jesus. Quando Jesus se deparava com algum espírito imundo, com alguma casta de demônios no meio do caminho dele, quem vencia? Era Jesus ou eram os demônios? Era Jesus. Então Paulo estava dizendo, se vocês tiverem pleno conhecimento do evangelho de Jesus, então vocês vão viver do modo digno do Senhor. Vai ser um exemplo dele nessa terra. As forças espirituais do mal não terão forças, poder contra você, porque você vai estar fundamentado na palavra, você vai estar vivendo o que está escrito na palavra, você vai estar vivendo o ensinamento de Deus, e certamente aquilo dali vai dar o quê? Vai dar certo. Tudo que você fizer, olha o que está escrito aqui, olha lá, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de quem? De Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos, olha que maravilha isso aqui, ó. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, certeza. Você vai sendo fortalecido no poder de Deus e na força da sua glória. Se você transborda o conhecimento, as coisas espirituais, as coisas de Deus, o verdadeiro evangelho, então você transborda o poder de Deus, a glória de Deus, e você vive longânimo, paciente, certo que você vai ter vitória em toda a situação difícil que tiver na sua vida, certo que você vai vencer. E Paulo finaliza dizendo assim, ó: e isso tudo com alegria, dando graças ao Pai, ou seja, Deus,
e vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha Paulo falando, tem uma herança muito grande para vocês. Já foi preparada. Só que essa confusão de conceitos, de pensamentos, essa confusão que tá abduzindo a mente de vocês, Paulo falando para os Colossenses, isso tudo é para impedir vocês de alcançar essa herança. Por quê? Porque vocês vão se distanciar do verdadeiro ensinamento de Cristo. Então, como alcançar a herança? Como receber a resposta ou as vitórias que a palavra de Deus traz, se existe toda uma confusão na sua cabeça em relação à palavra? Ah, porque esse diz assim, porque aquele diz assado, porque o outro diz desse jeito. Quem está certo, Bispo Paulo? Ninguém. Sabe quem está certo? A palavra de Deus. A sua regra de fé tem que ser a palavra de Deus. Você quer ser feliz? Então siga a palavra de Deus. Quer ser abençoado? Siga a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E tudo aquilo que você colocar as mãos para fazer vai dar certo. Você vai frutificar em toda boa obra, em tudo que você tiver ali envolvido. Eu creio que a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Então, saia daqui hoje levando o ensinamento que Paulo transmitiu aos Colossenses. Façamos agora desta palavra uma palavra para nós, um ensinamento para nós, que somente aqueles que vivem a pura e genuína palavra de Deus é que vão ser felizes e abençoados de verdade. Amém? Por isso eu disse no começo do culto, que eu não tenho dúvida nenhuma, que essa unção que nós ministramos hoje com óleo e a oração da fé abençoou a vida de todos nós. Por que Bispo Paulo não tem dúvida nenhuma? Porque nós estamos seguindo a pura e genuína palavra de Deus. Amém? E estamos vivendo a palavra com toda a força. Desde de 6 da manhã hoje, na hora que eu levantei, nem água, nem comida, nem nada. Até agora, até no final desse culto. Consagração total. E para mim, ficar sem beber água é a misericórdia. É como se fosse o fim do mundo. Para quem bebe 4, 5 litros de água por dia, é o fim do mundo para mim. Mas no meu entendimento vale a pena. Porque eu creio que cada pessoa que passou no culto aqui hoje sai com a resposta na vida dela. Em nome de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo essa fé. Toda terça-feira o pastor está na mesma fé. No mesmo espírito. Porque nós acreditamos no Deus que nós pregamos. Esse daqui, ó. Da palavra. Que Deus vai nos dar a vitória. Amém? Quem entendeu a mensagem? Entendeu o recado de Paulo para os Colossenses? Quem faz mistura, a tendência é o quê? É ser destruído. É ser destruído. Mas aquele que carrega a pura e genuína palavra de Deus, a certeza é de vitória. Fica de pé no seu lugar, por favor. Dá uma folha profética para cada pessoa, por gentileza. Por favor. Receba aí. Em nome de Jesus. Toda a igreja. Receba uma folha dessa daí. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Receba aí, por favor. Essa folha profética é para você profetizar nela tudo aquilo que você tem almejado, mesmo que aos olhos humanos pareça impossível.
A palavra de Deus nos garante a vitória. Amém? A palavra de Deus nos garante a vitória. Inclusive eu quero que você coloque isso logo no cabeçalho da sua folha. A palavra de Deus me garante a vitória. Aí depois você profetiza a cura do familiar que está doente, a libertação do que está viciado, a porta aberta na vida econômica. Você profetiza a vitória na justiça. Você profetiza a transformação conjugal. Amém?